Desde já vos dou as boas-vindas a todos e tenho a certeza que para muitos não é de todo um assunto totalmente novo. No entanto, aquilo que eu procurarei fazer aqui hoje é ir buscar ah, aqueles autores que também são cientistas ou que também partiram de uma base de descrença, pela simples razão de que esse mesmo percurso acaba por ser muito confirmador, confirma de alguma maneira tudo aquilo que já se sabia por via espiritual, mas que quando vem através de testemunhos diretos de pessoas que muitas vezes não tinham qualquer tipo de convicção, ou quando vêm através de testemunhos de cientistas, de médicos, de psicólogos, de pessoal de cuidados paliativos, traz-nos uma segurança acrescida de que estas situações realmente ocorrem e não só ocorrem, mas são muito mais frequentes do que aquilo que a maior parte das pessoas tem consciência. E que situações são essas? Podem variar. De um modo geral, são situações de morte iminente, em que alguém, estando mal, fica clinicamente dado como morto porque deixou de respirar, o coração deixou de bater, e já vamos ver mais adiante que, em alguns casos, até o próprio cérebro está a zeros, ou seja, sem atividade, e esses serão, talvez, os casos mais interessantes, porque corroboram uma coisa muito importante que a espiritualidade tem dito, mas que a ciência nem sempre acreditou, e que é o seguinte: não é no cérebro, não são as atividades do cérebro, nomeadamente às vezes é mencionado, o cérebro estava com falta de oxigênio. E então foi uma questão de falta de oxigênio no cérebro que provocou o aparecimento destas imagens ou destas experiências. Ora, em casos recentes, tem sido possível comprovar alguns casos em que o cérebro também estava completamente parado. Portanto, sem haver atividade cerebral, é muito difícil inventar uma explicação através de químicos no cérebro ou oscilações de oxigenação do cérebro, porque o cérebro estava completamente off. E, portanto, quaisquer experiências que tenham ocorrido foram efetivamente fora do corpo. Bem, já vamos entrar nas experiências, nos testemunhos, nos diferentes médicos que têm partilhado connosco essas experiências, e depois, a certa altura, também vamos falar um bocadinho da Anita Moorjani, que é um caso muito interessante de uma pessoa que faleceu, que estava com um cancro há 4 anos e estava em coma, e que depois regressa à vida em muito poucos dias. 70% dos seus tumores curaram-se, e ao fim de 5 semanas consegue sair saudável do hospital, apesar de ter chegado a um ponto em que nem tinha musculatura para se sustentar ou para andar e estava realmente em coma às portas da morte. A primeira coisa que eu vos queria dizer é que as descrições destas situações de quase morte ou de morte iminente já vêm desde a antiguidade e são conhecidos muitos autores, de entre os quais Platão, Pitágoras e outros, que descreveram realmente o que se passava nestas experiências. É evidente que há muitas centenas de anos atrás, quando havia esta experiência e alguém regressava, era qualquer coisa de muito mais raro do que hoje em dia. O facto de a medicina ter aumentado imenso a sua capacidade de ajuda efetiva e de ressuscitar dos corpos físicos
tem aumentado exponencialmente a quantidade enorme de pessoas e de crianças e de pessoas nas mais diversas situações que passam por estas experiências. No século XX, quem começou por dar uma atenção acrescida a estes casos, porque estava a formar-se em psicologia, nos últimos anos de psicologia, e apareciam-lhe muitos casos de pessoas a contar que tinham morrido, que tinham saído do corpo, que tinham visto um túnel, que tinham encontrado um ser de luz e amor, ou que tinham visto familiares que já tinham falecido, que tinham estado numa sensação muito grande de libertação do sofrimento e de profunda felicidade, e que a certa altura lhes teria sido dito que voltassem para trás. Esse que primeiramente se interessou por estas situações foi Raymond Moody, que publicou vários livros. Primeiro era A Vida Depois da Vida, mas depois houve uma série de outros livros, e há muitos testemunhos e muitas entrevistas com Raymond Moody no YouTube. Muitas delas estão em inglês, mas algumas também aparecem com legendas. Raymond Moody, para além de ter sido um dos primeiros a tentar sistematizar o que é que acontecia nestas experiências, porque reparem, até ao início do século XX estas experiências eram raras, havia pessoas que tinham atingiam, digamos, alguns dos estágios daquilo que é considerado, do que são considerados os vários estágios da experiência de quase morte, sem chegarem a preencher todas as coisas que podem ocorrer, que são cerca de 15, durante uma experiência de quase morte. Mas Raymond Moody, no meio da diversidade de testemunhos que iam aparecendo, foi verificando que havia muitos elementos que surgiam muito regularmente. A pessoa sentir-se a morrer, a pessoa ver o seu corpo de fora, por vezes até com dificuldade em reconhecer e se identificar com o corpo, porque reparem, nós vemos sempre o nosso corpo ou nas fotografias ou no espelho. Não temos a experiência em 3 dimensões do nosso próprio aspecto que as pessoas que convivem connosco têm. De maneira que para certas pessoas verificarem que estão de repente fora do corpo, verem um corpo ali que nem lhes parece o delas ou o deles. De repente está ali um indivíduo que de repente parece muito mais velho do que a própria pessoa tem ideia, porque dentro de nós temos também uma autoimagem. Vamos corrigindo ao longo dos anos, mas é sempre uma determinada imagem. E de repente vê-se aquele corpo ali, acha-se um bocado estranho aquele corpo, e depois, de repente, com muito espanto e às vezes com algum desagrado, descobre-se: mas aquilo é o meu corpo, mas como é que é possível? Então, mas como é que eu estou aqui? E muitas vezes esta experiência aparece repetidamente, quer em pessoas que entram, que têm esta experiência durante operações, por exemplo, quer em pessoas que simplesmente lhes aconteceu espontaneamente, estavam em casa, desmaiaram e tiveram esta experiência, e esta sensação de estar a morrer e a experiência de sair do corpo e ver o corpo de fora são duas das primeiríssimas que acontecem numa experiência de morte iminente, porque a seguir ou começam a ver a vida a desfilar e a sensação é estranha, porque veem tudo aquilo que foi importante, tudo aquilo que foi ou traumatizante ou, sobretudo, a forma como nós fizemos os outros sentirem-se, a forma como nós influímos nos outros, aquilo que nós fizemos e que provocou alegria, dor, mal-estar, aquilo que foi bom, profundo ou, pelo contrário, agressivo. Mas atenção, estas imagens que vão decorrendo como se fosse na frente da pessoa que está a ter a experiência e que são sentidas como se a pessoa estivesse, desculpem a expressão, nos sapatos do outro, ou seja, no lugar do outro,
sente aquilo que provocou nos outros, mas também de bom, atenção, pessoas que tenham ajudado, que tenham estado presentes, que tenham sido amorosas, que tenham ajudado pessoas, também sentem, de alguma forma, aquilo que semearam. Mas o importante é dizer que, ao longo das diferentes descrições que vão surgindo, normalmente as pessoas dizem que não se sentiram julgadas. Ou seja, muitas, nesse ponto em que estão a fazer revisão de vida, já se sentem também fortemente acompanhadas por um ser de luz e amor. E uma coisa que é transversal à maior parte das experiências que são descritas é a sensação de um amor absolutamente fora daquilo que é habitual. Muitas pessoas regressam à vida dizendo: eu nunca tinha sentido um amor assim e eu nunca me tinha sentido tão amado como me senti naquele momento. Nós conhecemos pessoalmente algumas pessoas que tiveram essa experiência. Um deles foi um amigo que aos 15 anos morreu afogado e ele tinha uma família em que as relações não eram necessariamente muito fluídas e ele queixava-se muito que em casa não tinha sentido, enfim, aquele amor incondicional, digamos. E então a primeira coisa que ele descobriu como adolescente foi ser mergulhado num amor absolutamente extraordinário que ele nunca tinha sentido, um sentimento de felicidade, de alívio, de completude, de espiritualidade profunda. Simplesmente, no caso dele, ele podia regressar se quisesse. E foi-lhe mostrado à mãe. E a mãe, claro, estava dilacerada, trazerem-lhe o filho morto, afogado. E, portanto, ele decidiu regressar. Esteve vários minutos morto e regressou à vida. E hoje em dia tem uma idade bastante avançada, já é avô de netos, mas ele nunca mais, não só nunca mais perdeu a memória daquela experiência, mas, sobretudo, a sensação inefável daquele amor que é pura aceitação e que não julga, mas que ajuda a própria consciência a tirar ilações daquilo que foi a sua vida. Depois segue-se uma outra experiência que é muitas pessoas que têm experiências de morte iminente. Uma coisa que as pessoas, muitas delas referem, é que quando fazem a transição, passam por um túnel. O túnel é descrito de várias maneiras. Há quem o descreva como relativamente cinzento, pulsante, para outras pessoas é mais luminoso, para outras pessoas é como se o próprio túnel estivesse vivo e a palpitação do túnel de alguma forma fosse aquilo que vai propulsar a pessoa que começa a sentir-se mover através do túnel de uma forma cada vez mais rápida e, no meio deste processo, às vezes logo no momento da morte, outras vezes só quando passam pelo túnel, muitas pessoas afirmam que tinham entes queridos à espera. E às vezes não são só aqueles entes de família, não é? Porque isso, enfim, seria natural, mas às vezes amigos, colegas, às vezes até pessoas que a própria pessoa pode não ter noção de que deixou aquela semente de amizade profunda, de amor, ou fez qualquer coisa por aquele ser e aquele ser está ali presente. E claro, na maior parte destes casos de experiências de morte iminente, a certa altura, ou as pessoas percebem que têm que regressar, ou lhes é dito: a partir deste ponto não podes avançar mais, porque ainda não chegou o teu momento. E então, o Raymond Moody, uma das coisas úteis que fez, para além de elaborar um livro com imensos testemunhos, foi fazer uma espécie de grelha de diferentes aspectos que apareciam durante estas experiências de morte iminente.
é evidente que de tempos a tempos aparece uma pessoa que teve uma experiência mais aterrorizante. Não é de todo muito vulgar, não é de todo o mais comum, porque também deve depender do tipo de pessoa que está a viver aquela experiência. Se a pessoa era agressiva, persecutória, negativa, se fez mal, ou se até se deleitava em fazer mal, a sua transição não vai ser de todo uma coisa tão pacífica. No entanto, também há uma coisa que eu achei curiosa e que foi mencionada, nesse caso, não pelo Raymond Moody, mas por um outro investigador que também é muito conhecido e que podem ver no YouTube também com facilidade, que é o Bruce Grayson. O Bruce Grayson descreveu que, entre todas as estatísticas de experiências de morte iminente, são realmente uma minoria escassa as que têm experiências, entre aspas, infernais, infernais no sentido de dolorosas e difíceis, mas que algumas dessas pessoas mencionaram o facto de terem sido retiradas desse tipo de consciência dolorosa ou difícil por um ser de luz. Portanto, reparem, até mesmo naqueles que eventualmente pelo seu tipo de energia pudessem ir parar a um sítio menos agradável, parece haver realmente uma tarefa a cargo de seres de luz que se encarregam de ir buscar as pessoas, retirá-las daqueles pontos em que estão, porventura, mais vulneráveis e trazê-las para um sítio de luz, de amor e de cura. Ora bem, o Raymond Moody fez todos esses livros, o Bruce Grayson, a Elizabeth Kubler-Ross, que no caso dela até é muito interessante, porque alguns dos livros são especificamente sobre crianças, e uma das coisas que ela descobre é que as crianças, quando estão mal, têm perfeita noção quando é que vão partir, e se por acaso são pequenas demais para poder verbalizá-lo, isso torna-se visível nos seus desenhos, por exemplo. Portanto, ela, como médica e como psicóloga, e tendo acompanhado muita gente nesses últimos momentos, apercebeu-se de que o desenho, no caso das crianças, pode ter um âmbito muito curativo e também dar muitas pistas aos pais, aos médicos, aos cuidadores. E outra coisa muito interessante que ela apurou é que as crianças realmente preferem a verdade e preferem a certo passo, às vezes, em casos mais difíceis, que as deixem partir e, portanto, vão-se aguentando, porque a família às vezes tem muita dificuldade nesses casos em libertar-se, em dar autorização para que a criança parta, mas a própria criança sabe e deseja ter esse tipo de autorização. Voltando ao Raymond Moody, dentro das suas investigações mais recentes, e tem sido entrevistado sobre essa parte da sua pesquisa várias vezes, ele andava a estudar algo que é ainda mais curioso que as experiências de quase morte ou de morte iminente, que é as experiências de morte partilhada, que algumas pessoas nem estariam ao corrente que isso exista. O que é que são essas experiências de morte partilhada? Às vezes há pessoas que morrem no mesmo acidente e que podem depois, se ambos voltarem à vida, contarem exatamente a mesma experiência que em conjunto tiveram, mas a morte partilhada também pode ser outra coisa. E surge muito frequentemente quando se está a acompanhar alguém muito próximo, que nos é muito íntimo, que nós amamos muitíssimo, e, portanto, quando chega aquele momento, às vezes uma pessoa, por vezes várias pessoas, pode ser, por exemplo, família e amigos, ou família e pessoal médico,
todos têm uma experiência de morte partilhada. E o Raymond Moody, num desses entrevistas no YouTube, ele conta a morte partilhada que teve com um irmão e uma irmã, quando a mãe dele morreu. E então todos eles estavam no quarto a fazer companhia à mãe, sabiam que estava próxima à partida, e eles viram-na. Eles dizem, a nossa visão modificou-se, transformou-se, tudo ficou como que afunilado e nós vimos a nossa mãe sair do corpo. Portanto, aí ainda menos dá espaço para dúvidas, porque várias pessoas tiveram a mesma experiência. Também houve casos de estarem várias pessoas a assistir e umas verem e outras ouvirem. Por exemplo, ouvirem a pessoa a despedir-se, mas sem terem todos conseguido ver. Dá a ideia que depende muito também, pronto, das capacidades de cada um e da força com que aquela experiência, naquele momento, está a ocorrer. Casos de morte iminente e que têm sido descritos, mais atuais, mais recentes, que possam ser muito interessantes para depois refletirmos sobre isto. Há um caso muito interessante, também aparece no YouTube, entre um médico e um paciente. Tudo isto começa num desastre de automóvel absolutamente brutal, em que vai um casal com dois filhos, um filho de 7 anos e um bebé de 14 meses, rapazinhos, os dois. E a certa altura produz-se um acidente absolutamente dramático e a mãe e o bebé mais pequeno e o pai todos morrem e ficam fora do corpo. E o único que fica vivo é o rapazinho que tem 7 anos. Entretanto, a criança pequena, pelo ponto de vista do pai, que foi aquele que depois voltou à vida, ele nem o viu mais, a criança pequena. Mas via a mulher e ele adorava a mulher, ele amava-a profundamente. No entanto, ela disse: não pode ser, porque eles ouviam a criança que estava viva a chorar. Ela disse: nós não podemos partir todos ao mesmo tempo e deixar o nosso filho para trás. Tu tens que voltar, por muito que te custe, tu tens que voltar. E então ele acorda brevemente no carro, cheio de dores, com uma perna esmagada, e entretanto já só volta a si outra vez no hospital, com muitas sequelas. E no hospital, quem é que está a chegar? O tal médico. Um médico que em jovem tinha perdido o seu irmão mais velho, e a partir de uma certa altura, esse irmão mais velho tinha começado, por vezes, a avisá-lo. Uma vez ele estava a viajar a uma grande velocidade e a voz do irmão fez-se ouvir para dizer: tens de abrandar. E ele teve um desastre, mas foi uma coisa em que só o carro é que ficou machucado, mas todas as pessoas que iam no carro ficaram bem. A partir desse momento, ele às vezes via o irmão, mas, sobretudo, mais tarde, já formado em medicina, começou a ter tendência, quando havia alguém que estava a ter uma experiência de morte iminente ou que tinha acabado de falecer, ele via. E então ele chega às urgências, nem era ele que estava a tratar daquele senhor, no entanto, ele vê que ele está fora do corpo, aproxima-se, põe a mão na perna e vê que ele já não tem qualquer tipo de circulação naquela parte da perna, portanto, aquela perna é para esquecer, mas ele diz: no outro plano, nós costumamos chamar astral, vê-se a toda a volta. Portanto, eu estava fisicamente ali, eu via fisicamente o corpo do paciente, mas ao mesmo tempo estava a ver que ele estava de pé do outro lado a olhar para o seu próprio corpo, e ao mesmo tempo eu via atrás de mim a mulher do paciente a pedir-me por tudo: salvem-no, salvem-no, porque ele não pode deixar o nosso filho sozinho. E então ele e uma enfermeira que também
já tinha tido algumas experiências e, portanto, conseguia ver. Eles fizeram tudo para apoiar que este homem conseguisse ficar do lado de cá e sobreviver. Eles estão os dois a contar a história em conjunto e depois o paciente diz com muita piada: Como vêem, eu tinha um pé na terra e outro no céu. E é fácil vocês entenderem qual era o pé que estava no céu, porque a perna ficou lá. Não a tenho aqui comigo. O certo é que ele passou ainda 5 meses no hospital, de tal forma eram graves todas as sequelas que tinha. E de vez com a mulher, ele ainda tinha estado com ela, tinha compreendido que devia voltar por causa do filho, que ele próprio ouvia a chorar. Amava imenso a mulher, mas tinha aceito a situação. Mas de vez em quando, ao longo daqueles 5 meses, ele tinha umas saudades loucas do filho, bebé, que ele, naquele momento da morte, não voltou a ver. E, portanto, ele tinha aquela mágoa de não se ter podido despedir desse filho bebé. Pois ele estava no hospital e, antes de ter alta, ele volta a ter uma experiência fora do corpo, em que é levado a um sítio lindíssimo, nós diríamos no nosso jargão teosófico que seria, um plano superior do astral, um subplano já elevado do astral, que são muito bonitos, com paisagens maravilhosas, e então nesse plano é-lhe mostrado um berço, ele retira de lá o seu bebê e ele diz: Eu consegui segurá-lo fisicamente, a sensação que eu tive foi física. Eu agarrei o bebê, eu tive-o nos braços, eu cheirei o seu cabelo, eu senti o movimento nas suas costelas à medida que ele inspirava e expirava, e ele dizia: Eu depois disso fiquei muito grato, porque eu consegui voltar para a vida normal, tendo voltado a ver o meu filho bebê. E, portanto, ele tinha um sentimento de amor e de gratidão e dizia que isso tinha mudado toda a sua vida. Entretanto, o médico sabia que era muito perigoso, se calhar, estar envolvido e estar, digamos, estar a propagandear que conseguia ver estas coisas, porque a maior parte das pessoas iriam considerar que ele estava maluco, não é? E, portanto, o médico não dizia a ninguém que tinha aquelas capacidades. Mas neste caso específico, tramou-se, porque a enfermeira também tinha. E disse-lhe: Ouça lá, nós temos que ir falar com aquele senhor. Então nós fomos co-participantes naquele processo todo. O homem está completamente baralhado, pode até nem acreditar quando voltar a estar bem, que é muitas vezes o que acontece, a pessoa convence que aquilo foi uma ilusão. Nós temos a obrigação de falar com ele. E então, na altura ele ainda estava hospitalizado, foram falar com ele e o médico acabou por ter que reconhecer que tinha essas capacidades e essa visão. E foi ajudando muitas pessoas, e hoje em dia, se calhar mais liberto, sabendo que há cada vez mais pessoas a gostar de explorar estas coisas e a quererem ter uma noção melhor do que é que acontece, ou se há alguma base científica para acreditarmos, ele muitas vezes faz estas palestras juntamente com o seu paciente, porque ele diz que de certa forma se curaram um ao outro, porque até àquela altura ele não assumia plenamente os seus dons e tinha muito medo que alguém se apercebesse de que ele tinha essas capacidades. E, portanto, ter cuidado deste paciente não só ajudou a curar o paciente, mas também ajudou a curar o próprio médico. Mas o outro caso é aquele que eu já vos mencionei, da Anita Morjani. Não é que não haja muitíssimos mais casos, não é que não haja tantos casos que o próprio Raymond Moody, para além das experiências de morte partilhada, também já chegou à conclusão da reencarnação, também já tem trabalho feito sobre as questões da reencarnação. Com a Anita Morjani,
e, se quiserem, existe naquelas conferências TED, que demoram 15 minutos, 18 minutos por aí, ela tem uma pequena conferência, muito sintetizadamente, ela dá-nos conta da sua experiência e explica que deveria ter morrido porque estava há 4 anos com um cancro, um linfoma muito agressivo, que lhe foi criando quistos em várias partes do corpo, e à conta desses quistos, ao fim de 4 anos, ela estava completamente debilitada, inclusive agora estava hospitalizada, não conseguia andar porque tinha ido perdendo músculo, que se a pessoa está sempre doente e não exercita, muito rapidamente se perde músculo, e, portanto, só podia ser levada de uns sítios para os outros em cadeirinha de rodas e de resto estava sempre deitada. E então os médicos chamam a família e dizem: olha, se quiserem despedir-se da vossa familiar ou se tiverem familiares que estejam longe, digam quanto antes, porque ela acaba de entrar em coma, ela não vai sobreviver. Ela está depauperadíssima ao fim destes 4 anos e tal, ela não vai sobreviver. E ela diz: embora eles pensassem que eu ia morrer, eu, na realidade, estando em coma, estava a assistir a tudo. E reparem, o que é interessante dela é que ela também descreve um tipo de consciência parecida com aquela que aquele médico descrevia, de se ver para todos os lados, ou seja, os sentidos, tal como nós os conhecemos, são completamente diferentes quando vivenciados fora do corpo. E então, ela diz: eles julgavam que eu estava a morrer, eu estava a assistir a tudo e conseguia sentir tudo o que eles estavam a sentir, a perceber-me de todas as coisas. Eu sentia a resignação e a pena dos médicos, eu sentia o amor da minha mãe, eu sentia o meu marido que estava de mãos dadas comigo, estressado e desesperado, mas a querer-me dar apoio, a querer-me fazer sentir acompanhada e amada, mas não era só ali dentro do quarto que eu sentia. Eu, ao mesmo tempo, eles estavam em Hong Kong, eu, ao mesmo tempo, estava na Índia a ver o meu irmão a correr para apanhar um avião para vir ter a Hong Kong para se despedir de mim se chegasse a tempo antes de eu morrer. Eu sentia os sentimentos das pessoas, eu conseguia ter consciência de tudo isso, eu conseguia ver outros sítios do hospital e, portanto, ela tinha essa consciência espaciotemporal muito diferente daquilo que nós conhecemos quando estamos a atuar no corpo físico e que é tão interessante e que depois também poderemos abordar a seguir. Ela vai contando uma série de coisas. A primeira coisa que acontece é ela encontrar-se banhada no tal amor absolutamente indescritível. Encontrou também o pai que já tinha morrido e o melhor amigo, e no meio dessa espécie de vacina de amor curativa, quase poderosíssima, o pai e o irmão disseram-lhe: atenção, vais ter que voltar porque não chegou o teu momento. Mas não temas, porque agora que tu sabes porque é que adoeceste, quando tu voltares, tu vais-te curar. Portanto, se aceitares voltar, tu vais-te curar. E ela aceita voltar. E ela diz: a minha experiência foi a de que a doença muitas vezes tem de ver com falta de amor. E às vezes pode não ser falta de amor relativamente aos outros. Nós amamos as outras pessoas, mas algures deixamos de nos preocupar connosco, deixamos de nos amar e a doença aproveita todos esses resquícios, todos esses momentos para levar a sua avante. Portanto, na sua pequena conferência, ela acaba partilhando uma coisa que ela disse que era o mais pessoal, mas que ela partilhava para que toda a gente pudesse ter acesso a isto que ela aprendeu. Então ela diz: verdadeiramente só há 5 coisas que importam. 5 coisas.
e diz: a primeira é logo à cabeça o amor. Não há nada que interesse mais que o amor. E o amor tem que incluir amar os outros, amar o que nos rodeia, mas amar-nos a nós próprios e valorizarmos. Porque se nós nos valorizarmos, nós indiretamente estamos a ensinar aos outros a valorizarem-nos. Se nós nos amarmos, nós estamos a proteger. E ela dizia: a outra coisa que é absolutamente fundamental é viver sem medo. E isto para a maior parte das pessoas, tipo 99,99999 das pessoas, é quase uma impossibilidade, porque ela dizia a verdade, eu própria reconheço. Todos somos vacinados com medo nesta vida. Vivemos com medo, crescemos com medo, somos educados com medo. Ai, não faças não sei quê. Ai, porque isso pode ser perigoso. Ai, não sei. Tu tens cuidado. Ai, tu tens cuidado. Tens que te proteger. Temos que te proteger. Vamos nos proteger. E ela diz: não é o medo que protege, é o amor. Nós, com amor, protegemos uns aos outros. Mas, sem amor, por mais proteções que possamos pôr artificialmente, não conseguimos proteger-nos. A única proteção é o amor. Terceira coisa, diz ela, o humor. Ela diz: nós nascemos a saber rir. Sabemos rir e as crianças riem. As crianças riem. E os animais, se nós notarmos bem, também riem. Isso não diz ela, isso estou eu a dizer. Mas ela diz: alguns na vida nós vamos desaprendendo de rir. E ela acrescenta mesmo: se nós tivéssemos políticos que soubessem rir, havia menos guerras. Se nós tivéssemos governantes, professores, médicos, toda a gente soubesse rir e risse e partilhasse essa maneira humorística, e se ríssemos de nós próprios, desconternura, não é achincalhar, é rir, achei piada. Às vezes fazemos coisas disparatadas, às vezes damos uma pancada porque estávamos completamente sem atenção. Todas essas coisas, se nós usarmos esse humor, essa capacidade de rir, essa capacidade, no fundo, de relativizar as coisas, também teríamos mais saúde. A quarta coisa que ela diz, que ela aprendeu às suas próprias custas, diz que a vida é um presente, é uma dádiva. A vida é uma dádiva. Mas ela diz, e é verdade, e eu vejo isso muito, e então Portugal nós somos exímios nisso, que é, então está bem, mais ou menos, nunca pior, todos os males fossem estes. As pessoas deleitam-se em nunca se sentirem bem. Claro que ela, como não é portuguesa, não falou disso, não é? Mas ela diz: a vida é uma prenda, mesmo quando tem problemas. E nós normalmente não nos apercebemos disso e vivemos a vida como se fosse uma coisa extremamente pesada. Ela dizia mesmo like a chore, ou seja, como se fosse uma tarefa, como se fosse aquelas coisas obrigatórias em que cada dia a gente já acorda cansada. Ai, viver mais este dia. Ui, que cansaço. Ai, tanta coisa que eu tenho para tratar. Quem me dera já que fosse a próxima semana. Ai, esta semana é terrível. E vivemos a vida assim, de dia para dia, sem celebrar, sem olhar ao contrário, que é, ok, então que coisas é que eu tenho, que desafios é que eu tenho hoje? Este, este. Ok, então vamos lá fazer o melhor que pudermos. No dia seguinte, epá, dois daquelas coisas correram bem, o outro foi mais difícil, mas felizmente o dia passou e ultrapassámos estes desafios. Portanto, ela diz: nós devíamos viver como se a vida fosse uma dádiva e não como se a vida fosse um peso terrível. Porque depois as pessoas também são muito ambivalentes, porque se de repente ficarem para morrer, então aí, ai, a vida, e agora já me vão tirar a vida, e meu Deus, e agora já não vou ter tempo de vida. Quanto tempo tenho de vida? Mas aquele viver plenamente, viver com alegria, mesmo no meio das coisas complicadas, usar o tal sentido do humor. Quantas vezes a pessoa não está mal, mas não se ri de si própria, ou da situação em que está, ou da figura triste que fez, não é?
sei lá, uma pessoa sai e depois só ao fim do dia é que descobre que tinha uma grande nódoa. Andou com aquilo como se fosse uma medalha todo o dia a dar nas vistas. Já que não podemos fazer nada, temos que rir, não é? E a quinta coisa que ela diz, portanto, já vimos o amor, o tentarmos viver tanto quanto possível sem medo, o sentido do humor, a vida ser considerada como uma dádiva e a última coisa é sermos nós próprios. Sermos nós próprios. E realmente, às vezes não podemos também ser nós próprios de uma forma parva, não é? Trabalhamos, não vamos para lá fazer o pino e dar gargalhadas idiotas, se é uma coisa séria, porque senão se calhar somos despedidos. Se calhar se formos despedidos também não pomos pão na mesa para os filhos ou para a família. Portanto, temos que ter bom senso, mas tentar sempre que possível e cada vez mais sermos nós próprios. Porque ela diz: nós somos cada um de nós únicos. Por um lado, quando nós estamos mergulhados nessa tal consciência, nós percebemos que estamos ligados a tudo e a todos. Mas, por outro lado, cada um de nós é como se tivesse uma nota tónica única que vai poder ser transmitida se nós soubermos honrar isso de especial que temos. Se nós soubermos honrar esses traços, que até podem ser cómicos, podem ser ridículos, podem ser o que forem, mas que são aquilo que nós podemos partilhar de nós. E muitas vezes rir de nós é o material também que temos mais à vista. Portanto, mais à mão, que não é à vista, é à mão. Portanto, esta mensagem da Anita Morjani é evidente, e vocês perguntar-me-ão, então, mas porquê é que nem toda a gente se cura? Então, mas e porquê é que nem toda a gente consegue vencer o cancro? E nós, na Teosofia, costumamos estudar sobre o karma, às vezes chegou realmente à altura de se partir. Não há dúvida nenhuma é que se nós conseguirmos estar preparados, não é tanto preparar-nos para a morte, é viver plenamente. A melhor preparação que pode haver não é também aprendermos de cor os diversos estágios da morte iminente, ou se está um ser de luz ou não está, para irmos virgens, entre aspas, para essa experiência que será certamente uma das mais importantes da nossa vida. E não só desta vida, mas daquilo que se seguirá depois. Mas, de alguma forma, a preparação pode ser tudo isto. Tentarmos viver de uma forma mais amorosa, tentarmos viver com muito menos medo, tentarmos viver com muito mais sentido de humor, tentarmos viver como se a vida fosse sempre uma dádiva, nem que nos doam os pés ou os dentes ou a cabeça, ou estejamos no hospital a acompanhar alguém que está moribundo. E tentar ser nós próprios, porque cada um de nós é único. E, portanto, muitas pessoas que têm experiências de quase morte e outras a quem acontecem experiências em sonhos, e atenção, o Raymond Moody fala disso, fala de, ou então é o Bruce Grayson, acho que é o Bruce Grayson, fala de alguns sonhos especiais, muito especiais, que nós temos algumas vezes na vida, que normalmente são sonhos lúcidos, e onde nós vivemos coisas nesse tal campo energético onde os nossos sentidos, a nossa capacidade de aprendizagem e a nossa capacidade de reconhecimento do outro é totalmente diferente também. Então, nós podemos, num sonho, encontrar alguém que conhecíamos com um aspecto totalmente diferente e reconhecer esse ser pela sua energia. Ou vice-versa, pode acontecer como aconteceu à Madame Annie Besant, que em sonhos encontrou supostamente o mestre Moriá, mas quando ela olhou para dentro dos olhos dele, ela viu que não era ele, que aquela vibração não era de forma nenhuma a do seu mestre. Portanto, algum ser com intenções menos boas queria se calhar influenciá-lo ou fazer-se passar pelo seu mestre. Ora bem, este qualquer coisa que nos leva a reconhecer um determinado tipo de energia
saber, como se fosse uma pedra de toque, a reconhecer qualquer coisa falsa, é algo para o qual não só nós podemos ficar atentos nos sonhos e quando estivermos no plano astral, mas que também podemos passar, através do desenvolvimento da intuição, a desenvolver também neste mundo físico. Porque essa pedra de toque, esse discernimento, vai nos ajudar muitíssimo.